Vamos lá para a palavra, porque na hora da palavra Jesus cura. Na hora da palavra Jesus liberta. Na hora da palavra milagres acontecem. Na hora da palavra grilhões são quebrados, correntes são quebradas, correntes espirituais que aprisionam. Vocês não enganam, eu não engano. Na hora da palavra é a hora do milagre, gente. A oração é a hora do milagre, mas a hora da palavra, além do milagre, é a hora da libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos salvos por Deus, mas liberto é diferente. Você lembra lá do ladrão que foi salvo? Não foi salvo, o ladrão foi salvo. Ele se arrependeu, ele falou para Jesus, né, que queria estar com ele, e o ladrão foi salvo. Aquele ladrão foi liberto? Não foi liberto. Ali no momento ele não foi liberto, ele estava nas últimas horas da vida, que ele estava sendo crucificado junto com Jesus. Então ali ele, até aquele momento, ele era um ladrão, né? Um ladrão que estava ali pagando a sua dívida através daquela crucificação, através da sua morte. Mas naquele momento, quando ele falou que queria estar com Jesus, ele foi salvo. Estamos entendendo o que é libertação, o que é salvação? Nós somos salvos por Cristo, mas se você quer ser liberto, você tem que estudar as Escrituras Sagradas. Você tem que buscar a palavra de Deus para a tua vida. Você tem que examinar as Escrituras Sagradas e praticar. Nós somos libertos quando nós começamos a ter prática da palavra. Toda vez que eu me esforço para praticar a palavra de Deus, correntes são quebradas da minha vida. Correntes são quebradas nas nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela veio para nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. O que foi que Deus disse? O meu povo peca por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento das Escrituras Sagradas. Gente, aqui dentro da Bíblia tem a vontade de Deus para a nossa vida. Por que você acha que pessoas morrem e morrem por causa da Bíblia Sagrada, por causa das Escrituras Sagradas? Não existe ninguém que morreu por causa de outro livro, somente por causa da Bíblia. A Bíblia é proibida em mais de 50 países. A Bíblia é proibida em mais de 50 países. Olha só, por que esse livro é proibido? Fala de Deus. Fala promessas maravilhosas, fala de Jesus, fala do Salvador, né? Ensina-nos a orar, ensina a nós perdoar os nossos inimigos. E por que esse livro faz tanto mal para as pessoas? Por que as pessoas têm tanto ódio desse livro? Porque esse livro é a boca de Deus e porque esse livro se cumpre na tua vida e na minha vida. Às vezes você acredita lá no livro do sonho, mas não acredita na palavra de Deus. Você acredita lá nos livros que é escrito por homens e mulheres, mas você não acredita nesse livro aqui que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não foi inspirado por homens e mulheres, não. Esse livro aqui, ele veio, é a divina revelação de Deus. Ele foi dado aos profetas, e esses profetas, gente, sofreram para receber essas revelações. O Senhor revelou-se a Isaías, a Jeremias, a João, a Pedro, a Paulo, e todos eles estavam sofrendo enquanto receberam essas revelações divinas. Vamos para a palavra que está, sabe o quê? Qual é a palavra que Deus me deu nessa madrugada, às 3 da manhã? Êxodo capítulo 14, no versículo 15. Vai abrir o mar nesse dia, né? Que Deus abra o nosso entendimento e que possamos receber a nossa vitória através da palavra de Deus. Amém? O mar se abre. Ei, eu não vim aqui falar de Moisés, eu não vim falar do povo do Egito, eu não vim falar do povo de Israel, eu vim falar desse Deus poderoso que abriu o mar para o povo de Israel passar. Ei, eu quero dizer para você que esse é o Deus que você busca, esse é o Deus que você ora, esse é o Deus que você tem chorado para Ele, clamado a Ele. Deus é esse que tem o poder de abrir o mar, de fechar o mar. O mar se abre. Então disse o Senhor a Moisés:
por que clamas a mim? Deus, ele perguntou a Moisés, por que clamas a mim? Então a gente vive clamando a Deus, né? Eu clamo a Deus, você clama a Deus, nós oramos a Deus, não é verdade? E hoje, agora Deus fala para nós, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Por que vocês oram, né? É interessante quando Deus perguntou isso para Moisés, por que clamas a mim, né? E aí, olha só, dize aos filhos de Israel que marchem. Lembra lá que eu falei que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa? Pois é, é isso aqui que ele veio dizer para você e para mim. Por que clamas a mim? Diz ao meu povo que marche, diga ao meu povo que faça a sua parte. Porque Deus, ele vai fazer a dele. Porque Deus, ele faz a dele por você, por mim, por nossa família. Deus te dá o fôlego de vida, Deus te dá saúde para você trabalhar. Deus, ele tem te livrado, te guardado, te protegido. Deus deu o próprio filho dele pela tua vida, pela minha vida. Deus, ele deu o filho dele como sacrifício. E hoje você, louvado seja o nome do Senhor, é guardado, livrado, salvo por esse Jesus. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Manda esse povo marchar. E é isso que o Senhor está dizendo, por que clamas a mim? Manda esse povo orar, manda esse povo jejuar, manda esse povo buscar a minha face, manda esse povo me obedecer, manda esse povo ter intimidade comigo, manda esse povo estudar a Bíblia, me conhecer nas Escrituras Sagradas. Gente, aonde é que você conhece a Deus? Você sabe como é que você conhece a Deus? Orando e buscando as Escrituras Sagradas. Tem pessoas que oram, mas não conhecem a Deus. Sabe por quê? Porque não busca a palavra de Deus. Não busca. Não busca conhecer quem é Deus. E Deus foi esse que abriu o mar. Deus é poderoso, gente. Deus é poderoso. Deus abriu o mar. Deus fechou a cova. Deus entrou na fornalha. Deus e tirou os homens da fornalha. Deus fechou a boca do leão. Deus derrubou o gigante. Muitas das vezes você ora, mas não sabe quem é Deus na tua vida. Você não sabe o poder que ele tem. Está dizendo, porque clamas a mim, diga esse povo que marche. Faça alguma coisa pela tua vida. Para de viver chorando. Em vez de viver chorando, louvado seja o nome do Senhor. Fala das maravilhas de Deus. Fala das maravilhas de Deus. Eu tenho certeza que tem algo que Deus já fez na tua vida, que foi um milagre. Então muda esse canto de derrota. Esse canto de derrota, gente, pelo amor de Deus. Coloca um canto na tua boca. Fala aí, meus filhos estão nessa vida, mas eu tenho um Deus que liberta. Eu tenho um Deus que abriu o mar, eu tenho um Deus que fez a estéreo, da luz. Eu tenho um Deus que me libertou, que me salvou. Eu tenho um Deus que me ama. Você tem que entender que você tem um Deus que te ama. Porque muitas das vezes você está sofrendo, ai, ninguém me ama. Ontem eu estava chorando por causa disso, que eu estava, ai, Jesus, ninguém me ama. Não, me amo sim, tem gente que me ama, tem gente que me odeia, mas tem gente que me ama. Não, mas eu tava num momento ontem à noite, né, o inimigo vem trabalhar, né, o inimigo vem querer lutar contra mim. Aí eu estava chorando para Deus, né, aí eu digo, não, mas Senhor, tu me amas, Senhor. Aí eu fui sendo consolado, fui dormir. Então é assim, gente, você tem que entender quem é Deus na tua vida. Você tem que entender o poder de Deus. Você tem que entender que Deus te ama. Porque muitas das vezes você não entende que Deus te ama. Muitas das vezes você se sente como essa pessoa que, ai, ninguém me ama, né? Você está dizendo, meu marido não me ama, minha esposa não me ama, meus filhos não me amam, meus amigos não me amam, meus vizinhos não me amam. Você está dizendo, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Aí Deus diz assim, minha filha, eu te quero imperfeita, eu te quero perfeita, eu te quero imperfeita para te fazer perfeita. Eu te quero, minha filha. Se ninguém te quer, eu te quero. Sabia disso, gente? Se ninguém quer você, eu quero dizer para você que Deus te quer. Deus, ele não te quer porque você é rica, porque você é bonita, porque você é bonito. Deus não te quer porque você tem dinheiro. Deus, ele te quer porque ele te ama. É isso que é o amor, gente. O amor, ele nos ama não é pelo que a gente tem para dar, mas é porque
Ele tem para nos dar. Então, muitas das vezes você não está feliz no teu casamento porque essa pessoa não tem amor para te dar. O amor é algo muito sério, né? O amor é algo que te compreende. Coloca aí no teu coração, no teu entendimento. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, não somos perfeitos. E esse Deus, com todo o amor, nos entende, nos compreende, sabe as nossas dores, sabe as nossas fraquezas, sabe os nossos pecados mais ocultos, escondido, que tu esconde do teu pai, da tua mãe, dos teus líderes, que tu esconde dos teus vizinhos, esconde todo mundo. Mas ele sabe. E ele continua amando, ele continua trazendo a palavra dele para que você tenha um entendimento que você é amado por ele e que ele quer que você se arrependa e ele quer que você faça a tua parte porque ele tem algo novo, bom para te dar. Ele tem a paz que teu marido não te dá. Ele tem a paz que os teus filhos não te dão. Ele tem a paz para te dar que teus vizinhos não te dão, que o governo não te dá, que os líderes das nações não te dá. Pelo contrário, né? A gente tem visto aí nações em guerras, não é isso? A gente tem visto nações em guerras. Se nós olharmos para essas guerras, para esses rumores de guerra, o que a gente faz? A gente fica com medo, não fica? A gente fica com medo. Mas nós não olhamos para a guerra, nós olhamos para quem? Para Deus. Nós olhamos para Deus. Então o Senhor estava dizendo para Moisés, porque clamas a mim, diga a esse povo que marche. Então continua orando, continua crendo nesse Deus. Como eu disse no início da live, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós temos que entender. Você está passando por um problema, por uma situação, mas eu tenho que entender que Deus é comigo, que Deus está comigo. Deus está na fornalha, Deus está no vale da sombra da morte. Deus está conosco em frente ao gigante. Deus está com você nesse problema, nessa situação. Então aqui o povo, aqui eles estavam passando por dificuldade, mas o Senhor disse para Moisés, porque clamas a mim, manda esse povo marchar, manda esse povo fazer o que eu mando. Era isso que ele estava dizendo para Moisés. Moisés diz para esse povo te obedecer, porque eles te obedecendo, eles estão me obedecendo, porque Moisés era o representante de Deus, né? Moisés foi o libertador naquela época, né? Antes de Jesus. Moisés foi esse libertador. Então, o Senhor, Deus, falava para Moisés, diz o povo para marchar, para eles pararem aí de estar chorando, reclamando e tomar atitude. Gente, a gente tem que ter atitude na nossa vida. Porque não adianta eu orar e não tomar atitudes. Não adianta eu orar e não resolver a minha vida. Então eu tenho que tomar atitude. Muitas das vezes você quer que Deus desça do céu para tomar atitude por você? Não, não é assim. Deus te deu o livre-arbítrio, Deus te deu sabedoria, inteligência. Deus derramou o Espírito Santo dele na tua vida. E através do Espírito Santo de Deus, você vai tomar as decisões certas para a tua vida. O que eu preciso? Eu preciso que Deus me dê a direção da hora, do dia, do tempo que eu tenho que ir. Eu ia em setembro. Meu pensamento, hein? Minha vontade era para ir em setembro, agora do ano que passou, no mês do meu aniversário. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Alguém me deu a passagem de presente de aniversário. Você acredita que eu recebi a passagem de presente de aniversário? E eu disse assim para a pessoa, eu vou orar. Eu vou orar e pedir a direção de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Deus tirou a vontade de eu ir com presente, hein? Com a passagem dada de presente. Eu não fui no meu aniversário. Não era hora de eu ir, não era tempo de eu ir. E agora, novamente, né? Quando bate a saudade, eu fico querendo ir. Aí o Senhor vem e tira aquela saudade do meu coração. Aí Deus vai mostrando, tá vendo porque não é a hora? Tá vendo porque não é o tempo? Aí Deus vai mostrando tudo, a direção que você tem que marchar, a direção que você tem que viver, a direção que você tem que caminhar. A vontade de Deus, muitas das vezes, não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade. Às vezes você não entende o trabalhar de Deus. Então essa ansiedade que você tem aí impede enxergar a vontade de Deus para a tua vida.
Os planos de Deus não é o nosso, a vontade de Deus não é nossa, mas a vontade de Deus é sempre melhor para mim e para você, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que entender, mas a gente tem que ter atitude na nossa vida. Nós temos que ter atitude na nossa vida. E o Senhor está dizendo aqui para você marchar, para você orar, para você buscar a Deus, para você jejuar, para você confiar a Deus, para você caminhar, sai desse quarto. O que você está ganhando aí nesse quarto, chorando, chorando, se lamentando que ninguém te ama, que teu marido te abandonou, que teus filhos te abandonou, que não sei quem, teus amigos te abandonou? O Senhor está dizendo para você, ei, eles podem ter te abandonado, mas eu não te abandonei. O Senhor está dizendo para você, teu marido te abandonou, mas tu tem saúde, tu tem vida, tu tá bonita, não é verdade? Não fica feia não por causa de homem, pelo contrário, fica mais bonita. Cuida de você, sabe o teu valor, sabe o teu valor. Mulher que sabe o seu valor, eu quero é ver se homem desvaloriza ela. Desvaloriza mesmo, porque ela sabe o valor dela. Mas quando essa mulher não sabe o seu valor, qualquer homem vai tirar o teu valor. Aí você fica aí chorando. Ninguém me ama, meu marido me abandonou. Gente, pelo amor de Deus. Minha mulher me abandonou, né? Assim como tem mulheres que abandonam o marido, tem mulheres que não entendem o marido, tem mulheres que. Como eu disse, gente, se você não entender teu esposo, como é que tu quer viver bem com ele? Se tu não entender tua esposa, como é que tu vai viver para ele? Então vocês têm que se entender, vocês têm que conversar. Você tem que contar o teu problema para tua esposa. Olha, eu tô assim, assim, assim. Eu quero conversar com você para que a gente resolva. Porque o nosso casamento está acabando, o nosso amor está acabando. Qual é o problema de tanto divórcio? Qual é o problema de tanta separação? É falta de conversar, de diálogo. Aí você vai contar para tua amiga, você vai contar para o teu amigo, você vai contar para os vizinhos, você vai contar para os outros aquilo que era para tu contar para o teu marido, para tua esposa, para os teus filhos. Conversa com teus filhos. Ah, o meu filho não me ouve, não interessa se ele não ouve, mas expõe ali o assunto. Expõe ali o assunto, família, né? É família para conversar. E muitas das vezes teu marido está passando por luta, por dificuldade, e ele não pode conversar com você, sabe por quê? Porque você não vai entendê-lo. Você vai condená-lo, você vai julgá-lo, você vai dizer que ele é o errado, você vai, às vezes, até amaldiçoá-lo. Aí depois está vivendo um divórcio. Um divórcio. Então, gente, a gente tem que entender os outros. A gente tem que entender que essa mulher tem falha, que esse homem tem falha. A gente tem que entender que nós somos carne, nós somos fracos. A gente tem que entender que um pode pegar, que o outro pode pecar. A gente tem que entender, gente, uns aos outros. Se você não consegue entender teu marido, tem uma mulher lá fora que vai entender ele, hein? Tem uma mulher lá fora que vai entender ele. Se tu não consegue entender tua esposa, tem um homem lá fora querendo que entende ela. É assim. É assim, gente. Então, um casal que não se entende, sabe o que vai acontecer? Um divórcio, uma separação. Porque, sinceramente, você quer conviver com alguém que não te entende? Você quer conviver com um homem que não te entende? Nunca te entende. Você quer conviver com uma mulher que nunca te entende? Você está dizendo aí, você pode dizer, irmã, tu está incentivando o divórcio? Não, eu não estou incentivando o divórcio. Eu estou falando para vocês que vocês têm que se entenderem. Porque se vocês não se entendem, gente, quem é que quer viver deprimido? Quem é que quer viver em triste? Você já vive uma luta de trabalho, você já vive uma luta de perseguição, você já vive uma luta no dia a dia e tu vai para casa para te viver outra guerra dentro de casa? Quem é a mulher que quer dentro de casa quer viver em guerra, quer viver sem paz? Quem é um homem que dentro de casa não quer ter paz? Eu vejo quantos homens cansados chegam do trabalho querendo ter paz e não tem na sua casa. Eu vejo mulheres cansadas, querendo ter paz na sua casa e não tem paz, porque o marido é ignorante, porque os filhos não obedecem, não é verdade? Porque o marido não entende aquela mulher, ou a mulher não entende aquele marido. Tá entendendo, gente? Nós temos que entender. Às vezes você fica falando, essa mulher, essa irmã vive falando, tá entendendo? Porque esse é o sentido da coisa. É nós entendermos.
Porque se você escutar a palavra de Deus e não entender, ela não vai poder te libertar. Eu tenho que escutar a palavra de Deus e entender. E eu, para mim entender alguém, eu tenho que ouvir essa pessoa. Não é assim? Para mim entender o que Deus quer falar comigo, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Para você entender teu esposo, você tem que ouvir o teu esposo. Para você entender tua esposa, você tem que ouvir. Para os pais entenderem os filhos, você tem que ouvir teus filhos. Para os filhos entenderem os pais, tem que ouvir os pais. Não é verdade, gente? Porque se você não ouvir o teu esposo ali, o que vai acontecer? Ele até quer falar, mas você não deixa ele falar. As pessoas dizem assim que mulher fala demais, né? E é verdade. Mulher fala demais. Fala. São poucas mulheres que falam, que vivem no silêncio, que não gostam de falar muito, né? São poucas, gente, mas existe. Mas mulher fala demais. Como também tem homem que fala demais. Por isso que Deus ama o silêncio. Você sabia disso? Que Deus ama o silêncio? Por que Deus ama o silêncio, gente? Porque na hora do silêncio você fica em paz. Se você falar demais, a tua mente ela vai estar em guerra, vai estar agitada. Mas quando você se cala, aí você fica ouvindo, aí você vai se acalmando, né? Aí você vai ouvindo aquela pessoa, aí você vai prestando atenção no que ela fala, aí você vai entendendo por quê? Porque você está em silêncio e o silêncio traz a paz para a tua alma. O silêncio traz a paz para a tua alma. Você já foi para aqueles lugares que o barulho está tão grande, que você não ouve ninguém, não entende ninguém, você nem tem paz no lugar? Só está lá se mexendo como se fosse um robô, né? Porque todo mundo está se mexendo. Você está gritando porque todo mundo está gritando. Mas você sai de lá cansado, enfadado, sem alegria, desgastado, sem paz, vazio, sai vazio. Às vezes sai arrependido desse lugar. Para que eu fui para esse lugar? Eu devia estar descansando, eu devia estar sossegado, eu devia estar na paz da minha casa, não é verdade? Na paz do meu quarto. Né? Qual é o melhor lugar da tua casa? O quarto. Dois lugares, né? O quarto e a mesa, onde se come e onde se dorme. Os dois melhores lugares da casa, o quarto e a mesa, né? O lugar da refeição. E aí eu pergunto para você, o teu quarto tem sido esse lugar de paz? Ou até no teu quarto, a guerra entre casais? Hã? A tua mesa tem sido lugar de paz? Porque a mesa é lugar de comer, lugar de alegria, não é verdade? Não é isso? Todo mundo é feliz, comendo, alegre, conversando, não é verdade? Então, os dois melhores lugares de uma casa é o quarto e a paz. E a mesa. A mesa porque tu alimenta teu corpo. E o quarto porque tu descansa. Descansa a tua carne e descansa a tua alma. Então, por que muitas pessoas estão em depressão, em opressão, não conseguem dormir? Porque não tem paz. Quem tem paz, dorme tranquilo. Acorda na hora que tem de orar. Não é isso? Quem tem paz no seu coração, quem tem Deus no seu coração, pode quem estiver em guerra, mas você está em paz, dormindo tranquilo. Então, gente do céu, o Senhor está dizendo para vocês marcharem, para vocês fazer alguma coisa da vida de vocês. Como Ele está dizendo para mim também. Marcha. Né? Por que clamas em mim? Vai fazer a obra, vai orar, vai, né, levar o evangelho, vai fazer o que tem que ser feito. Porque muitas pessoas buscam a Deus, mas ficam parados, gente. Por que você acha que eu fiz live sábado, domingo, estou aqui novamente fazendo? Porque Deus disse para mim, marcha. Marcha, tem pessoas aí precisando da palavra, precisando de oração. Então é isso, gente. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você tome atitude. Que você tome atitude. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aí Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, levanta a tua vara, estende, né? Estende na direção do mar, porque o mar vai se abrir e vocês vão passar em seco.
Ei, Deus está dizendo para você que essa situação, Deus vai fazer você sair dela. Deus fez através de Moisés aquele povo sair daquela situação. Tá entendendo? Deus na tua vida, ele te tira dessas situações. Deus na tua vida, ele vai te dar luz para a situação. O que foi que Deus disse para Moisés? Deus ele disse: levanta a vara, estende para o mar, e tu passarás, Israel passarás a seco, em seco. Então, Moisés teve a atitude de quê? De obedecer a Deus. E Deus fez o quê? Abriu o mar. Abriu o mar. E eis, olha o que Deus fala para Moisés: eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado. E em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Eu quero dizer para você que Deus, ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Deus, ele quer glorificar ele nessa situação que você está vivendo. O que você está vivendo não é para a tua derrota. O que você está vivendo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você está enfermo, Deus vai glorificar o nome dele te curando. Se teus filhos estão lá oprimidos nas drogas, no vício, seja lá onde for, continua marchando, continua na presença de Deus, continua orando, continua confiando a Deus, continua obedecendo a Deus, porque Deus vai libertar os teus filhos. Deus vai libertar teu esposo, Deus vai libertar tua esposa, Deus vai te libertar. Deus vai nos libertar desse pensamento negativo, desse pensamento que muitas das vezes parece que você não tem Deus. Porque você não tem o A do teu lado, o B do teu lado, o C do teu lado, mas quem nós precisamos ter sempre na nossa vida é Deus. Porque se nós temos Deus, nós temos tudo o que precisamos. Tá entendendo? Teu esposo te abandonou, mas tu tem Deus na tua vida, então continua com esse Deus. Continua marchando, continua vivendo, continua vivendo. Não vai morrer porque o teu esposo te abandonou, não. Não vai morrer porque tua esposa te abandonou, não. Continua vivendo com Deus. Deus vai resgatar o teu esposo, vai trazer de volta transformado. Se ele é teu esposo. Porque se ele não for teu esposo, Deus não vai trazer, não. Não vai mesmo. Tem gente? Por que você acha que tem tantos divórcios? Porque as pessoas casaram por causa da ansiedade. Pessoas ansiosas. Tem gente que diz assim: eu só vou para a igreja se eu tiver um marido. Você só vai para a igreja se tiver um esposo, né? Ah, olha só, eu estou sozinha faz tempo. Imagine se eu fosse esperar um marido para mim poder estar na presença de Deus, para mim ir para o templo, para mim fazer a obra. Eu estava perdida, já acho que eu estava no inferno, tá entendendo? Então tem pessoas, gente, tem pessoas que é assim: eu só vou para a igreja se eu tiver um marido. Eu só vou para a igreja se meus filhos forem. Eu só vou para a igreja se a esposa for. Você coloca a tua dependência nos outros. Nos outros. E nós não podemos ser dependentes dos outros, nós temos que ser dependentes de Deus. De Deus. Então imagine, né? Quantas mulheres vão para a casa do Senhor sozinhas porque os seus maridos não vão? Quantos homens vão sozinhos porque suas esposas não vão? Sabe por quê? Porque eles não dependem da sua esposa para buscar a Deus. Você não depende da tua esposa, você não depende do teu esposo para buscar a Deus. Você não depende dos teus filhos para buscar a Deus. É isso que nós temos que entender. Às vezes, as pessoas colocam desculpa para Deus. Não, eu não vou para a igreja porque o meu marido não vai. Meu Deus, a salvação individual. Vai você primeiro, que daqui a pouco teu marido vai estar do teu lado. Ah, eu não vou para a igreja porque a minha mulher não vai. Vai você primeiro, daqui a pouco a tua mulher vai estar do teu lado. Por quê? Porque a obra começa em casa. Não é isso? Então, se você busca Deus, o que vai acontecer? Deus vai trazer tua família. Deus vai trazer tua família para a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo? E o Senhor está dizendo aqui para vocês marchar, para nós marcharmos. Não fica parado. Ah, eu não vou porque meu filho não vai, eu não vou porque minha esposa não vai, eu não vou porque meu esposo não vai, eu não faço porque eles não fazem. Pelo amor de Deus, faça a sua parte. Faça a sua parte. Que Deus faz a dele.
É isso que nós temos que entender, é isso que o Senhor estava dizendo para Moisés. Moisés, que clamas a mim, manda esse povo marchar, manda esse povo fazer a parte dele, que eu estou fazendo a minha. Não é isso? É isso que o Senhor quer falar para mim, para você, faz a tua parte. Você está pedindo aí uma hora para mim que eu estou na depressão. E o que que você está fazendo para sair dessa depressão? Vai tomar um banho, vai usar o perfume que você tem, vai para o salão, vai comprar uma roupa nova. Tá entendendo? Faz a tua parte para te sair dessa depressão. Porque se você ficar lá no quarto, escondido, chorando, né? O que que vai acontecer? Você não vai sair desse lugar. A gente está orando para pessoas saírem dele. Você vai lá para o médico te aconselha, o psicólogo te aconselha. E o que que faz? Você volta para o quarto, fica lá sem fazer nada para a tua vida. Vai, fica lá fazendo, sem marchar, entendeu? Então o Senhor está dizendo, eu faço a minha parte, mas faz a de vocês. Gente, a gente tem que ter atitude. A gente tem que ter atitude na vida. Você está sofrendo aí com uma pessoa na tua vida, está para morrer com essa pessoa do teu lado e você não toma uma atitude, uma decisão de mudar a tua história. Você quer que Deus mude a tua história, mas aí Deus está dizendo aqui para Moisés, Moisés disse para esse povo marchar, porque eles vão passar pelo mar a seco. Deus ia abrir o mar, mas a parte do povo de andar ali era do povo. Era do povo. Você quer que Deus te carregue, você quer que Deus fale às vezes por você. Deus ele vai dizer assim, ele disse para o próprio Moisés, abre tua boca, porque eu vou falar. Às vezes você está calado, não abre tua boca, Deus quer te usar e tu fica calado, não é verdade? Fica calado. Tem momentos de você ficar calado e tem momentos que é para Deus falar através da tua vida. Estamos aprendendo, gente. Saia dessa situação que vocês estão vivendo. Você está precisando de trabalho? Vai atrás. Vai mandar currículo. Você está doente? Busca oração e busca os médicos. Sai dessa situação, marcha. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer, mas o que é para nós fazermos, é nós que vamos fazer. Se você tem que conversar com a tua esposa, conversa. Você quer que Deus converse com ela? Não, Senhor, revela lá para minha esposa. Revela lá para meu esposo. Aí Deus está dizendo, marcha, vai lá, te entende com ela, te expõe, abre teu coração para ela. Às vezes tu está abrindo teu coração para quem não deve, né? Que é o que mais a gente vê na plataforma. É pessoas abrindo seu coração para pessoas estranhas, para as pessoas que nem estão nem, às vezes não estão nem aí para o teu problema, está querendo se aproveitar do teu problema. Tá entendendo, gente? Aí você, de vez de sentar ali, eu aprendi isso, que a gente tem que sentar e conversar. Eu sempre aprendi isso. E você tem que entender os outros. Se teu marido chega contigo e diz assim, não te quero mais, mulher, você vai obrigá-lo a ficar com você? Você quer alguém obrigado na tua vida? Você quer um homem obrigado, uma mulher obrigado na sua vida? Vou dizer mais uma coisa para vocês. Você que ama teu esposo, você quer ele triste do teu lado? Você que ama sua esposa, você quer ela triste do teu lado? Ah, eu amo meu marido. Tu ama teu marido, tu não entende teu marido? Tu ama teu marido, tu não faz ele feliz? Tu ama teu marido, tu não renuncia? Tu ama tua esposa, tu não entende tua esposa? Tu ama tua esposa, tu não faz ela feliz? Tu ama tua esposa, tu não renuncia por ela? Tu ama tua esposa e tu não concorda com ela? Tu ama teu esposo e tu não concorda com ele? Que amor é esse? Que amor é esse? Que não ajuda teu esposo, que não ajuda tua esposa, que não entende teu esposo, que não entende tua esposa. Talvez você está dizendo, irmã, eu entendo a minha esposa até demais, mas ela que não me entende. E é verdade. E aí sabe o que acontece? Uma carta de divórcio. Uma carta de divórcio. Porque, gente, se o teu lar não for o lugar de paz, aonde que você vai encontrar? Porque o nosso lar, eu coloquei na minha cabeça, o meu lar é um lugar de esconderijo. Se alguém quer fazer guerra comigo dentro do meu lar, vai estar difícil, gente. Prefiro ficar só. Prefiro ficar só. Porque a pessoa que tem que vir para a tua vida é para te ajudar na dificuldade. É para te ajudar em tudo. Em tudo. Se você tá fraca, teu esposo vai estar forte. Mulher, nós vamos vencer.
Nós vamos conseguir. Deus é conosco, tá entendendo? Tá entendendo, gente? Então, às vezes, teu marido tá fraco, o que que você vai dizer para ele? Nós vamos vencer, Deus é conosco. Vamos continuar confiando, vamos continuar orando. Agora, se você, dentro de casa, não entende os teus, o que que você quer? Que o pastor vá lá falar com teu marido, para o teu marido te entender? Se você, como esposa, não se mostrou bastante para ele te entender, sabe qual é o problema, gente? É que muitas das vezes você mesmo não se entende. Muitas das vezes você mesmo não sabe nem quem você é. E aí você está querendo que os outros te entendam. Às vezes eu digo para Deus, Deus, eu não me entendo. Aí eu procuro a Deus para que eu venha me entender. Porque é assim, às vezes a mulher nem sequer, nem ela mesma se entende. Mas ela quer que os outros entendam ela. E às vezes o marido nem ele mesmo se entende. Ah, eu não entendo por que eu faço isso. Você já ouviu pessoas dizerem assim? Eu não entendo porque eu fiz isso. Sabe por quê? Porque falta buscar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque falta conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, você vai começar a se entender, a entender os outros e vai começar a entender a Deus, a vontade de Deus. Mas enquanto você não busca essas escrituras sagradas para conhecer a verdade, você vai descobrir quem você é. Nós descobrimos quem nós somos através da palavra de Deus. A palavra, então, tem seres humanos que tem muita gente que diz, eu não me entendo. E é verdade. Você não se entende, quer que os outros te entendam. E para a gente nos entendermos, né? Para nós entendermos outros, nós precisamos de quem? De Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus nos entende e nos faz entender os outros. E só o Espírito Santo de Deus faz entender o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo algo na minha vida, gente, que a meus olhos humanos eu não entenderia. Eu disse para vocês, eu ganhei a passagem para mim visitar minha família. Eu sempre converso isso aqui com a minha vizinha. As pessoas não me entendem. Acham que eu que estou errada. Tá entendendo? Porque não me entende. Mas eu entendo o que Deus está fazendo. Eu entendo o que Deus tem falado. Eu entendo a direção que Deus tem me dado. Tá entendendo? Você tem que entender. Você tem que entender a voz de Deus. Você tem que entender o que está vivendo. Você tem que entender o que você tem que fazer. Porque se você não entender, se você não ouvir a voz do teu pastor, Jesus é o nosso pastor, gente. Às vezes, quem não entende a voz do Espírito Santo, não vai te entender. Não vai. Não vai te entender. Mas aquele que entende a voz, aquele que está em espírito, entende as coisas. Aqueles que estão em espírito, entende as coisas do Espírito. Então, aqueles que estão no Espírito Santo, ele entende quando o Espírito Santo está falando. Deus está usando aquela irmã, por quê? Porque estão em espírito. Mas aqueles que não estão em espírito vão dizer, é coisa dela, é conversa dela. Muitos estão entendendo. Muitos, o Espírito Santo aqui está fazendo você entender que você precisa se entender para entender os outros. Que você precisa entender esse esposo que não é perfeito, que é ciumento, né? Você precisa entender essa esposa que é ciumenta, pelo amor de Deus, gente. Pensa numa coisa que é ruim para os seres humanos é ter alguém ciumento na sua vida. O ciúmes acaba com relacionamento, o ciúmes acaba com a amizade. O ciúmes afasta as pessoas de perto de você, né? A tua amiga ciumenta, que você tem outra amiga agora, né? Aí aquela amiga ciumenta se afasta de você por causa das outras, porque você tem relacionamento com outras pessoas. O ciúme, gente, é uma arma de destruição muito grande. Muito grande. Sabe por quê? Porque muitos casais estão se destruindo por causa de ciúme. O que é o ciúme, gente?
O ciúme é a maior das fraquezas dos seres humanos. O ciúme representa insegurança. Você não é uma pessoa segura. Você não sabe o teu valor. Quando você não sabe o teu valor, você acha que aquela pessoa vai entrar na vida da tua mulher e vai roubar a tua mulher. Porque você não sabe o valor que você tem na tua vida, a importância que você é para tua esposa. E tem casal que é assim. Gente, às vezes as mulheres só sabem cobrar do marido para fazer tudo para elas. Mas elas não chegam e dizem assim para o marido: tu és importante para mim. Quantas vezes tu tem dito para o teu esposo que ele é importante para a tua vida? Muitas das vezes tu chega com teu esposo somente para que ele resolva os teus problemas. Mas tem momento que tu diz assim, meu esposo, meu filho, sei lá, meu amor, como você chama, qual é a forma carinhosa que tu chama teu esposo, e diz assim, você é muito importante para mim. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes ao dia você diz para tua mulher, você é muito importante para mim? Tu é louca, tu é isso, tu é aquilo, mas tu é importante para minha vida. Bom, entendendo, gente? Quantas vezes você já disse para o teu filho que tu tá aí falando, aconselhando, mas você tem falado para ele, você, meu filho, tu é importante para mim. Minha filha, tu é importante para mim. Tá entendendo? É isso que falta para a humanidade. É você falar para essas pessoas que não são perfeitas, mas que elas são importantes para a tua vida. Isso que tá aí cheio de divórcio, porque pessoas casaram não por amor, mas casaram para resolver sua vida sexual. Mas casaram porque às vezes querem uma casa, querem sair da casa dos pais. Não é isso? É, é isso. É isso porque eu trabalho com famílias. É isso porque eu escuto famílias todos os dias. Me entendeu? Então tem mulheres que casam, meninas, nem mulheres não, meninas, casam para sair da casa dos pais. Não casaram por amor. Casaram para que resolvesse saísse da casa do papai e da mamãe, porque queriam liberdade, porque não queriam ajudar o pai e a mãe. Tem homens que casaram com as mulheres para sair da prostituição. Não é isso? Não casaram por amor, casaram por causa da vida sexual. Aí aquela mulher não preenche a vida daquele homem sexualmente como a vida da prostituição preenchia. O que acontece? Lá vai o homem voltar buscar amantes. Por quê? Porque ele só casou com aquela mulher para quê? Resolver a vida sexual dele. Só que a vida sexual dele, muitas das vezes, não é igual à vida sexual que a mulher tem. A atividade, vamos ali. Eita, que lá vai Deus mexer com família. Que ele abra o mar no teu casamento, para que não haja um divórcio. Que ele abra esse mar aí na tua casa. Que ele abra esse mar na tua vida, não é isso? Ele tá dizendo, ele disse para o povo aqui, para dizer a Moisés, diz o povo que marche, porque o mar eu vou abrir. Mas então, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Se resolva com a tua mulher, se resolva com teu marido, se resolva com teus filhos. Porque a gente não está aqui orando por famílias. Se a tua casa vai mal resolvida, teu trabalho vai ser mal resolvido, tudo vai ser mal resolvido na tua vida. Não é isso? Então o Senhor está alertando a você aqui nessa passagem. Você muitas das vezes está sofrendo no teu casamento porque não casaram por amor. Casaram para resolver alguma situação da tua vida. Por isso que eu digo, nunca chegue perto de alguém para que algo seja resolvido por aquela pessoa. Você tem que chegar a se aproximar de Deus, porque somente Ele pode resolver a tua vida. Somente Ele. Porque se você colocar a tua esperança numa mulher, ou a tua esperança num homem, ou a tua esperança em alguém, esse alguém pode falhar com você. Mas quando você coloca a tua fé, a tua esperança em Deus, Deus não vai falhar com você. Não vai. Então, mulheres, a gente vê aqui um monte de mulher que chega entrando aqui, meu marido me abandonou, meu marido me abandonou. A gente chora, a gente sofre. Você ama, não ama? Às vezes nem ama, às vezes só está acostumada. Porque as pessoas se acostumam com os outros. O amor é diferente, gente.
O amor é sofredor. O amor sofre, não é? Você sofre pelos teus filhos porque tu ama. Teus filhos são rebeldes, teus filhos não estão no caminho do Senhor, teus filhos estão nas drogas, mas você está aí amando, sofrendo, chorando, buscando a Deus, jejuando, se humilhando a Deus para Deus libertar teus filhos. Assim é teu marido, tu sofre porque tu ama ele, se tu ama. Se tu amas verdadeiramente. Sabe o que falta, gente? É você pegar o teu dia de luta, porque a gente vê que a gente vive o dia de luta, mas acorda amanhecendo, falando, primeiro fala com Deus, né? Depois fala com a tua esposa, fala do teu amor para ela. Sabe o que falta, gente? Todos os dias é você falar do teu amor para tua esposa. É você falar do teu amor para o teu esposo. Lembra lá quando você namorava? Toda hora tu estava no telefone falando para aquela mulher. Tu queria ganhar aquela mulher. Toda hora tu queria conversar com ela, não era assim? Quando você namorava com teu esposo, toda hora tu queria mandar mensagem pro teu esposo, saber onde ele estava, saber se estava bem, se chegou em casa, não sei o quê. Não é assim quando namora? E por que quando casa fica diferente? Acabou? Porque quando casa fica diferente. Então, essa prática de você querer saber como o outro tá, tem que existir. Essa declaração de amor que tu fazia quando era namorado para tu ganhar ela, tem que existir até Jesus te levar. Acabou? Por que acabou? Por que acabou ou nunca existiu? Hum? Acabou o amor ou ele nunca existiu por essa pessoa? Forte, não é, gente? Não é que é forte? Por isso que eu digo que às vezes a gente não se entende. Quer dizer, a gente não entende quem nós somos. Se você ama de verdade essa pessoa, já casou sem saber se ama de verdade, né? E quando você não ama de verdade, futuramente vai ter um divórcio. Agora, quando você ama de verdade, não vai ter um divórcio. Vocês vão chorar, sorrir junto, vocês vão se perdoar, vocês vão se machucar, mas ao mesmo tempo vocês vão se curar. O marido vai curar o coração da mulher, a mulher vai curar o coração do homem. Por quê? Porque é amor. Porque é amor. E o que mais a gente vê? Um monte de divórcio. Porque casaram sem amor. Casaram não por amor, mas casaram porque muitos queriam sair de casa, muitos queriam sair da prostituição e casaram sem amor. O que as pessoas aconselhou para você? Você tem que ter uma esposa para você sair da prostituição. Epa, não é ter uma esposa, é ter alguém que você ame. Porque se você amar verdadeiramente, você não vai viver numa vida de prostituição. Não vai, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, gente, a gente tem que saber muito orar, muito, muito, muito. Você não é uma mulher ativa no sexo. Aí o homem é ativo demais, não é verdade? Pelo menos enquanto estão no vigor, são muito ativos. Aí o que acontece? Você não é. Você é tranquila, é calma, não é ativa. Aí lá você não orou, né? Senhor, eu sou assim, eu sou esse tipo de mulher. Então me dá um marido, Senhor, que ele seja igual a mim. Não é verdade? Por quê? Porque aí vocês vão se entender. Por que muito homem vive na prostituição, no adultério, com um monte de amante? Porque ele tem uma mulher que não é ativa como ele é. Tô mentindo? Eu tô mentindo? Tudo é culpa do diabo? Tudo é culpa do diabo? Não, gente, não é não. Nós temos a nossa parte. Então, se você é uma mulher tranquila, não é ativa ali na vida íntima, então ora aí, ora, Senhor, me dá um marido do jeito que eu sou, um marido que me entenda. Porque se esse marido não te entender ali, ele vai querer resolver a vida dele fora de casa. Daqui a pouco vai ter um casamento, ou vice-versa. Eu conheço mulheres também que são ativas demais e o homem não é. E o homem não é. E por causa disso, mulheres deixaram esse homem. Eu conheço uma pessoa que ela vivia traindo o marido. O que foi que aconteceu? Uma separação. Aconteceu uma separação. O marido perdoava essa mulher, gente. Traía com os amigos dele.
Com os amigos dele ela traía. Porque vizinho sabe tudo, né? Vizinho sabe mais da tua vida do que, às vezes, até tu. Não é assim? O vizinho observa tudo. Os vizinhos enxergam, parece que eles enxergam a vida dos outros muito mais do que enxergam a vida deles. E aí, o que aconteceu? Um divórcio, gente. Um divórcio. Aquela mulher era um fogo na cama e o marido não era. E o que aconteceu? Houve uma separação. Eles nem eram casados na lei, né? Eles eram casados no corpo. O corpo se uniram. E o que aconteceu? Esse homem, Deus deu uma esposa para ele, tranquila. Uma esposa para ele que entendia ele, que ele entendia ela. E esse homem é alguém que eu conheço. Aliás, Deus já até colheu ele. Eu conheço o casal, né? Conheci o casal. Esse homem, Deus mudou a história dele de uma maneira maravilhosa, gente. Ele viveu lá com uma mulher que vivia, né? Lá sem entender ele, mas Deus deu uma esposa com o mesmo entendimento que ele. E ela cuidou dele até o último momento da vida. Até hoje ela é tranquila. Até hoje ela é tranquila, sabe? Você conversar com ela é uma pessoa de paz, não faz confusão com ninguém. Se você não te entender, tu tá querendo que os outros te entendam. E nós temos que saber orar. Senhor, eu quero um esposo, eu sou assim, sou desse jeito. Eu quero um esposo que me entenda, que caminhe junto comigo, que concorde comigo. Porque eu quero ver se você já orou para Deus te trazer um esposo ou uma esposa que concorde com você, que te entenda. Não, você diz assim, Senhor, eu quero um marido que tenha casa, que eu quero um marido que me sustente, né? Assim que você fala, eu quero um marido que me ame, mas que ame de que jeito? De que jeito? Então a gente tem que saber pedir de Deus, porque se a gente não souber pedir, a gente vai quebrar a cara, gente. A gente vai quebrar a cara e ainda vai botar a culpa em Deus. Ainda vai botar a culpa nos outros. Então, quando você que está sozinho aí, ore a Deus. Senhor, eu sou desse jeito. Me dá um marido do jeito que eu sou, do jeito que me entenda, do jeito que me corresponda, que me compreenda. Tá entendendo? E você também, homem. Você aí que está esperando mais, querendo uma esposa, ora a Deus. Senhor, eu sou desse jeito. Tu me conhece. Então me dá uma mulher que concorde comigo, que me entenda, que me ajude, não é isso? É assim que nós temos que orar, gente. Porque se você não orar, para Deus te ajudar, tá difícil. Tá difícil. Entendemos? Estamos entendendo? Então, olha, vou dizer uma coisa para você. Fala aí para tua mulher que ela é importante para tua vida. Você que está com problema no casamento, mulheres, homens, vão lá conversar. Faz como a rainha Esther. Oferece um banquete para o teu marido. Não. Primeiro tu ora e jejua. Senhor, esteja comigo nessa conversa, né? Primeiro tu ora e jejua. Depois tu fica bem linda para ele. Faz um banquete para ele e conversa com ele. O que foi que o rei fez para Esther? O rei disse para Esther, Esther, eu te dou tudo que tu está pedindo. Não foi isso? Foi assim que Esther ganhou, teve vitória ali com o rei. No casamento dela, hein? Porque o rei era marido dela. Tá entendendo aí, mulheres? Pois é, ora e jejua, depois oferece o banquete, não sei o que é o teu banquete, mas oferece lá para ele, aí depois tu vai conversar com teu marido. Quero ver se não vai ter entendimento. Quero ver se não vai ter entendimento. Agora, às vezes, você quer que teu marido te entenda. Sabe o que você faz? Você só grita com ele. Você fala com ignorância com ele. Você fala ali, ou o marido fala com a mulher com ignorância, grita com a mulher, achando que o grito vai fazer ele entender, né? Achando que o grito, achando que aquela autoridade excessiva vai fazer entender. O amor faz você entender muito mais as coisas do que o grito. O amor, o testemunho, a prática de vida faz você entender muito mais as pessoas do que os gritos, né? Vamos entender, nós vamos aprender, vamos já encerrar. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando for glorificada em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna da nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Então, há uma proteção. Há uma proteção de Deus na tua vida, na tua frente, nas tuas costas, atrás de você, ao redor de você há uma proteção. Você está passando por essa situação, por esse problema, mas coloca nesse teu coração lindo que Deus está com você na tua frente, atrás de você, ao teu redor, os anjos do Senhor estão contigo. E é isso que Deus estava mostrando aqui para Moisés e para o povo de Israel, que Deus era com ele naquela situação, naquele problema. Qual era o problema? O povo do Egito, o faraó era o problema. O faraó queria destruir o povo de Israel, não era isso? Escravizar, trazer eles de volta para a escravidão. Mas Deus, que estava com o povo de Israel, não permitiu eles voltarem para a escravidão. E você tem um Deus na tua vida que não vai permitir você voltar para a escravidão. É isso que nós temos que entender em qualquer problema de nossa vida. O mar pode estar na tua frente, mas na frente, nos teus olhos, o mar está na tua frente. A dificuldade, a doença. Eu não sei o que está na tua frente. Qual é a tua luta do teu dia a dia. Mas eu quero dizer que você tem que enxergar na tua frente é Deus. É Deus. Porque a tua visão, ela está sempre com o problema. A tua visão está sempre ali, enxergando a doença, enxergando a guerra, enxergando a morte, enxergando o adultério, enxergando a falta de dinheiro, enxergando a traição, enxergando o problema. E não enxerga a Deus. Você não é um povo de Deus? Você não entregou tua vida para Jesus? Você não tem clamado a esse Deus? Você não tem clamado a esse Deus? Então, se você clama a esse Deus, ele está dizendo para você: marcha porque eu estou contigo. Marcha porque eu estou na frente. Marcha porque eu estou nessa situação. O que é marchar? Vive. Vive. Não, sai dessa depressão. Sai dessa tristeza. Sai desse momento aí de que você está se sentindo um coitado, uma coitada. Você tem um Deus na tua vida. Tu não é uma coitada, tu não é um coitado. Tu é um filho de Deus, tu é uma filha de Deus. Tu só está enfrentando uma luta, mas essa luta, Deus está com você. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês estão passando por isso, mas eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo, eu estou na tua vida, eu estou na tua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou na tua saúde, eu estou no teu casamento, eu estou no teu trabalho, eu estou no teu secreto, eu estou contigo, é isso que ele está dizendo.